continuando, imaginem que vocês três me ameaçam. Se eu ir na delegacia e representar apenas Ronaldo, não há impedimento qualquer que seja denunciado Ronaldo, Roberto e Leonardo. Por quê? Porque eu não representei pessoa subjetivamente. Eu representei o fato delitivo. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Vamos para a próxima aula. Professor, eu acho que não tá gravando. Tá sim? Tá gravando? Eu tô gravando pelo OBS, Ah, tá. Então, tá? beleza. Eu não gravo pelo próprio Zoom. Não sei porque o Pavlak que me ensinou a fazer assim. Vamos lá. Eu acho que agora é a aula do 27. É. Bom, gente, havia uma pergunta que ela já tem a resposta aqui. Só um pouquinho. Tá, deixa eu fechar aqui. A pergunta que eu tinha feito era relacionada às distinções entre os princípios da ação penal pública e da ação penal privada. Deixa eu só admitir o amigo. Vamos lá, tem um aqui, ó, o Jonathan. Pronto. Lembrando vocês, a título de revisão, o princípio da ação penal pública incondicionada é obrigatoriedade. Havendo justa causa, o Ministério Público é obrigado a denunciar. E na ação penal de iniciativa privada, é discricionário. O ofendido, de acordo com a sua conveniência e oportunidade, irá decidir. Tudo bem? Outra diferença entre os princípios é princípio da autoridade, princípio da autoridade. Óbvio, na ação penal pública, quem oferta a exordial e quem é o dominus litis da ação é o Ministério Público, enquanto na privada não. É o próprio ofendido, o legitimado, o ativo, que ganha a condição denominada querelante. Portanto, neste princípio, ele se refere aqui sobre a legitimidade ativa. Na pública, MP. Na privada, querelante. Tudo bem? Lembrando vocês também o princípio da oficialidade. Óbvio, se nós temos o MP, é um órgão oficial, enquanto na privada não há nenhum órgão oficial. O Ministério Público, havendo justa causa, ele está agindo em nome da sociedade em um cargo, como um órgão responsável por tal feito, por ser o legitimado ativo. Ele deve agir de ofício, princípio da oficiosidade. Assim que ele tiver conhecimento do fato, ele deverá oferecer a denúncia. No passo que na ação penal privada, não precisa ser de ofício, muito menos imediato. Outro e mais importante, lembrem, o Ministério Público, uma vez iniciada a ação penal, ele não pode dispor dela, deverá levá-la até o seu fim. Ah, mas e se na audiência ele vê que fez uma injustiça e processou a pessoa errada? Pede, pela legalidade em que está submetido, a absolvição, mas ele leva até o final. Ao passo que na ação penal privada poderá dispor antes do final do processo, ou pela anterior renúncia, ou pela perdão do ofendido, ou ainda pela perimpção.
foi uma pergunta que eu trouxe. Quais são as diferenças entre os princípios que regem a ação penal pública e a privada? Qual a diferença? Trouxe para vocês. A diferença foi obrigatoriedade versus discricionariedade, autoritariedade, exclusivamente na pública, oficialidade e oficiosidade, exclusivamente na pública, indisponibilidade versus disponibilidade. Estes são os princípios que se chocam, são distintos. Tudo bem? Vamos lá. Agora eu trouxe até um quadrinho. Ainda sobre a disponibilidade, e eu tenho um vídeo no YouTube sobre essa aula, sobre dispor da ação penal, na ação penal privada, por obviedade, a disponibilidade, dispor dela antes do seu final, é exclusivo da ação penal privada? Pergunto: existem a renúncia, o perdão e a perempção. Quais as diferenças? A diferença aqui que eu quero falar com vocês, o que cabe diferença é simplesmente na renúncia e no perdão. Qual a diferença entre a renúncia e o perdão? Simples. A renúncia antecede a propositura da ação. Renúncia é antes de proposta à ação penal, antes da propositura por meio da exordial. Por ser antes, o acusado ainda não foi chamado ao processo, portanto, ela é unilateral. Por quê? Porque o acusado ainda não foi citado. Ao passo que o perdão, vejam, já há uma ação proposta, o acusado já foi chamado ao processo, logo ele é bilateral, ele depende de aceitação. Por quê? Porque você pode simplesmente estar se defendendo numa ação penal privada. Você está lá, está se defendendo. Aí, a ação penal privada, ela é infundada. Você vai provar a sua inocência. E você quer provar a sua inocência. Olhem, lembrem, no processo penal, a prova incumbe a quem alega. Quem tem que provar? Quem acusa. Nesse caso, o querelante. Mas nesse caso, veja, não há problema nenhum o querelado, o acusado, querer provar a sua inocência. Neste caso, então, uma vez instaurada a relação processual, depende o perdão do aceite do querelado. Tudo bem? O perdão, vejam, ele impede o prosseguimento de uma ação penal já instaurada, ao passo que a renúncia impede a própria instauração da ação penal. Pegaram a diferença? Ótimo. É cabível em todas as ações penais e o perdão não se aplica, a renúncia é incidida em todas as ações penais, ao passo que o perdão não se aplica especificamente na ação penal privada subsidiária da pública. Por quê? Porque nesse caso o MP vai retomar a titularidade. Lembrem, esta ação, ela na sua natureza nasceu pública. Portanto, se houver o perdão, obviamente a ação continuará. Como? Saindo da legitimidade do querelante e voltando para a sua originariedade pública, sendo então prosseguida pelo MP, que não pode dispor, certo? O MP vai retomar a titularidade. Ambas, tanto a renúncia quanto o perdão, podem ser expresso ou tácito e se estendem a todos.
se estendem a todos. Ou seja, o perdão em relação a um querelado será estendido a todos. Só um detalhe, a renúncia, ela é pré-processual, porque ainda não há uma relação processual instaurada, ao passo que o perdão é processual, porque já há uma relação jurídica instaurada. Tudo bem? Agora vamos fazer os casinhos que eu pus para vocês. Vamos lá? Dona Maria discutiu com a sua vizinha. Ocasião em que foi ameaçada. Eu alterei a data aqui, tá? Para hoje. Em 3 de dezembro de 2019. Viram a data? Temerosa, registrou ocorrência e formalizou seu desejo de representar. Em 5 de fevereiro, foi prestar suas declarações perante a delegacia e retratou-se. Todavia, arrependida por mais uma vez, ela retratou-se de novo e falou que quer prosseguir, ou seja, ela retratou a retratação. Logo, o intento dela é representar. Pergunto: qual era o dia que foi postada essa atividade? A pergunta é: qual o dia que foi postado a atividade? Vamos lá. É possível a retratação da representação? Sim, desde que no prazo decadencial de 6 meses. Portanto, se for 3 de dezembro de 2019 até março, independente do dia de março, vamos comigo. Janeiro, fevereiro, março. Ela pode retratar a representação? Claro, porque ela pode retratar e representar novamente, porque no prazo decadencial, comigo, ela representou, retratou, ela pode representar de novo? Sim, desde que no prazo decadencial. E se fosse tal como o exercício foi trazido para vocês originariamente? Dona Maria brigou com a sua vizinha em 3 de dezembro de 2018. Em 5 de fevereiro, em 5 de fevereiro, ela se retratou. Ela pode ir em março de 2020 retratar a retratação pedindo para valer a representação? Obviamente não, Roberto, Ronaldo. Leonardo não se manifestou, mas veja que interessante. Por quê? Porque ela representou, retratou. Para ela representar de novo, apenas se fosse dentro do prazo decadencial de 6 meses. Tudo bem? Ótimo. A primeira pergunta ela era facinha. Qual a modalidade de ação penal trazida à baila? Ó, lembrem, a regra, só para ensinar vocês, a regra é a ação penal pública e incondicionada. Ela só vai ser condicionada quando vier expresso na legislação. Então, o que você vai pegar? Você vai abrir o seu Código Penal, artigo 147, e vai ler não somente este dispositivo, também é interessante ler disposições gerais ou disposições finais, e vai identificar se foi trazido a representação a título excepcional, certo? Porque a regra é pública incondicionada. Se houver a omissão, pública incondicionada. Então, vamos lá. Você vai abrir Código Penal. Eu estou abrindo aqui.
Abri o Código Penal 147. Olha aqui, está no próprio dispositivo, parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Está aqui. Por vezes eu repito, não vai estar no dispositivo. Por isso você vai ter que ir nas disposições gerais e nas disposições finais. Exemplo, vamos nos crimes contra o patrimônio. 155, furto. Pública incondicionada. Mas vejam, se você pegar a parte final, só um pouquinho, olhem, disposições gerais. Somente se procede mediante representação se for contra cônjuge desquitado ou separado, irmão contra irmão, tio para sobrinho. Então vejam, a regra é pública incondicionada, mas você vai ter que buscar para verificar se há alguma exceção, a qual tem que vir expressa. Por que, Natália, tem que vir expresso? Vamos trazer isso para o processo penal. Porque a regra é que a ação penal seja 4. 4 condições da ação. A representação é um plus, é uma condição específica, denominada condição de procedibilidade, a qual somente existirá se vier expresso na legislação. Tudo bem, galerinha? Ótimo. Vamos ver. Continuar aqui a aula. Qual que era a outra pergunta que eu me perdi, gente? Perdi vocês, perdi tudo. Tô fechando aqui as guias para ver se eu acho. Tô fechando tudo, só um pouquinho. Porque eu fui abrindo tanta coisa durante a aula que agora eu me perdi. Essa já foi também. Achei. Tá. Por fim, como deverá proceder o delegado? Ah, pronto. Como deverá proceder o delegado? Obviamente, se a retratação da retratação ocorrer dentro do prazo decadencial, representou, retratou, representando de novo, prossegue a ação penal. Se ocorrer fora do prazo, não há nenhuma condição de que ele continue a investigação, ocasião em que deverá promover, requerer, relatar o inquérito e então requerer o MP ou arquivamento, porque não tem como uma ação penal que tenha a condição da representação ser oferecida sem ela, tá bom? Vamos continuar. Márcio ajuizou uma queixa-crime contra Juscelino e Renata. Primeira pergunta: se nós estamos falando de queixa-crime contra Juscelino e Renata por crime de calúnia, qual é a ação penal trazida à baila? É pública ou privada? Repito. Oi? Privada? Você vai, crime contra a honra, você vai no
artigo 138 e seguintes do Código Penal e lá você vai procurar a sua resposta. Lembrem, a regra é que ela seja pública e incondicionada. A exceção tem que estar expressa. E aqui você vai verificar que trata-se de ação penal privada. A ação penal será privada. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Se é ação penal privada, só um pouquinho. Se é ação penal privada, você vai ver na parte final das disposições comuns, você leia e você vai verificar que ela é privada. Tudo bem, tá aqui, ó. Nos crimes previstos neste capítulo, que é dos crimes contra a honra, somente se procede mediante queixa. Queixa-crime. Veio expresso. Trata-se de ação penal privada. E aí, o próprio código trouxe para nós as exceções, que não vem ao caso. Tá bom? Tudo bem? Beleza. Ótimo. E aí? Aí nós temos o seguinte. O que aconteceu? O Márcio morreu. A sua Amásia foi trazida à baila, Dona Gertrudes. E ela não comparece à audiência, porque ele morreu 2 dias antes. Mas no prazo de 43 dias se habilitou como sucessora, ocasião em que ofereceu o perdão para Renata, a qual não aceita. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual a modalidade da ação? Nós já vimos, 145, ação penal privada. Legitimado ativo é o Márcio. O que acontece? Na ação penal privada, vocês estão me ouvindo? Tá. Na ação penal privada, no caso de morte, quando for exclusivamente privada, a modalidade exclusivamente privada, ela admite sucessão processual. No caso de morte, passará o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Primeira pergunta. Levando em consideração a interpretação extensiva do Código de Processo Penal, é possível interpretação extensiva do Código de Processo Penal? Por óbvio, aonde está cônjuge, considerando as novas relações familiares, porque o Código é 1941, possível você interpretar Amásia, não tem problema nenhum, tudo bem? Ótimo. E agora? Agora, a pergunta é, qual a ordem? Gente, a ordem da sucessão é, se comparecer mais de uma pessoa, tem preferência o cônjuge para ser o sucessor. Em seguida, se o cônjuge não manifestar, aí o parente mais próximo, que é cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, primeiro é o cônjuge. Aí, a ordem é esta, de acordo com o parente mais próximo. Tudo bem? Outro instituto trazido à baila é quando morre o querelante, os seus sucessores têm prazo de 60 dias para vir a juízo. Portanto, faziam 2 dias que ele tinha morrido. A mulher veio depois de 43. Pergunto, teve perempção, que é a desídia processual? Nenhuma, porque ela teria prazo de 60. Tudo bem? Por fim,
Trace a defesa de Juscelino. Artigo 51. O perdão concedido a um aproveita-se a todos. Logo, apenas vai produzir efeito em relação àquele que o recusar. Ou seja, a Renata recusou, mas o Juscelino não. Ele pode aceitar. Ô, professora, não, mas ela perdoou apenas Renata. Mas saibam, o perdão em relação a um se estende a todos. Maria, como que ela chamava? A menininha recusou, Renata recusou, mas nada impede que o Juscelino aceite. Tudo bem? Beleza, vamos para o próximo exercício. Esse acabou, gente? Essa listinha acabou ou tem mais algum? Esse aqui acabou. Certo, então agora é outro exercício, então, só para eu me situar? Isso. É a lista do dia 31 de março, é isso? Pelo que eu vejo, sim. Vamos lá. É isso, gente? Peraí, eu preciso ver vocês, que eu não tô vendo vocês. Opa. Falem comigo, é isso? Agora nós vamos para o 31 de março? Fechou, 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 fechou. Então, vamos lá. Qual o prazo para intentar ação penal privada? Leia-se, propriamente dita. Aqui, óbvio, nós temos 3 modalidades de ação penal privada. Ação penal privada propriamente dita ou exclusivamente privada, ação privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. Tudo bem? Nós estamos diante da ação penal privada. Tem até um erro de português aqui, ó. O prazo é 6 meses. A partir de quando? Não da data do fato, mas sim de quando descobrir quem é o autor do fato. É aí que todo mundo erra, tá? Pegadinha, não é da data do fato, mas sim de quando descobrir quem é o autor do fato. Este prazo possui natureza penal ou decadencial ou processual? Este prazo é prazo decadencial de 6 meses. Decadência é matéria de extinção da punibilidade prevista no artigo 107 do Código Penal. Por ser matéria de extinção da punibilidade, eu trago a vocês sem medo de errar. É prazo de natureza penal. Matéria que se refere à extinção da punibilidade é penal. Tudo bem? Logo, o dia do início é computado, diferentemente de prazo processual. Como que rola o prazo? Como que rola o prazo penal? Vamos lá. O prazo penal, ele está disposto no artigo 10. O dia do começo é computado. Logo, não será computado o dia do fim, mas é diferente. O dia do começo é incluído e contam-se os dias, os meses e o ano pelo calendário comum. A diferença do prazo processual é que o prazo processual exclui-se o dia do início e computa-se o final. Fechado, amigos? Tudo bem. Beleza. Vamos para outra questão agora. Opa. Imagine que ia findar-se no dia 29 de março. É admitida a prorrogação? O prazo decadencial vai findar no dia 29 de março.
É admitida a prorrogação? 29 de março é num domingo. Prorroga-se? Prorroga-se? Prazo penal, meus amigos, não admite prorrogação. Pode ser final de semana, pode ser domingo de Natal, pode ser sábado de Ano Novo. Prazo penal relacionado à extinção da punibilidade jamais vai admitir prorrogação, distintamente do prazo processual. Tudo bem? Ô, Natália, só esclarecer, para não ficar tão bagunçado na minha cabeça. O prazo penal ele é contado em dias corridos, não em dias úteis? Sim, tanto o prazo penal quanto o prazo processual penal são contados em dias corridos. Essa paradinha de dia útil, ela é exclusiva do processo civil. O prazo penal é computado em dia corrido e o processo penal também. A diferença é que o prazo penal inclui o do começo, exclui o do fim, e o processo penal exclui o do começo, computa o fim e admite prorrogação. Mas saiba, certo? Dias corridos apenas no processo civil, porque o processo penal também dispôs a matéria falando em dias corridos, logo não se aplica o processo civil. Olha que interessante, Léo. É legal a tua pergunta. Por quê? O processo penal apenas vai se socorrer subsidiariamente ao processo civil quando for omisso. E nesse caso, lá pelo artigo 730, 740, o Código de Processo Penal é expresso em contar prazo em dia corrido. Portanto, não se aplica o processo civil, tá bom? Vamos lá. Aí, o segundo exercício trazia a ação privada personalíssima. Qual que é a parada da ação privada personalíssima? A paradinha é que se trata de uma modalidade de ação penal em que ela poderá ser proposta exclusivamente pelo querelante e não vai admitir, pelo bem jurídico tutelado ser extremamente personalíssimo, sucessão processual. A diferença é apenas essa: não admite sucessão processual, certo? Hoje ela é prevista única e exclusivamente no caso do crime de induzimento a erro ou ocultação de impedimento ao casamento. Também era previsto no caso de crime de adultério, mas sabemos que o adultério foi revogado. Portanto, apenas nesta modalidade. O que nós temos que ter em mente é: depende de queixa do contraente enganado e não somente do contraente enganado, não admite sucessão. E olhem, contrair casamento induzindo em erro essencial ou impedimento que não seja a bigamia, que é o casamento anterior. Meus amigos, trata-se de uma norma penal em branco heteróloga, porque você vai ter que saber o que é erro essencial, sim, mas isso não está no Código Penal, isso está no Código Civil. Então, o erro essencial você vai ter que buscar no Código Civil. O impedimento você vai ter que buscar no Código Civil. Norma penal em branco heteróloga. E, enfim, para terminar a aula, digo: o prazo é outro. O prazo é depois de transitar em julgado a sentença na vara da família que anular o casamento, por erro ou impedimento. Ou seja, a pergunta é:
no nosso exemplo que falava da Carmélia, que casou com o Paulo Roberto virgem e descobriu que ele não tinha pênis. Obviamente é um erro essencial, ele não tinha pênis. E aí ela casou em 5 de dezembro de 2018. E ela ajuizou a ação penal em 5 de junho de 2019. Pergunta: qual é a ação penal? Ação penal privada na modalidade personalíssima. O prazo, meus amigos, não interessa a data do fato, não interessa a data que descobriu quem seria o autor, até porque é o futuro marido ou a esposa. O que interessa é o termo, que é contado a partir de quando? A partir da sentença que anular o casamento por erro ou que anular o casamento por erro ou impedimento na vara de família. Portanto, nesta casuística concreta, obviamente que está dentro do prazo, porque a gente colocou a data do casamento, sequer foi trazido a data que foi feita a sentença na vara da família. Tudo bem? Beleza? Então, obrigada. Atenção, gente. Seguinte, formativa, tá aberto o prazo para vocês reenviarem essas 3 atividades com as correções. Inclusive, não precisa fazer tudo de novo. Se você quiser fazer a correção em outra cor, na própria atividade, tamo junto. Tá? Fechou, então? É só isto. Tá permitido o reenvio para vocês. Tudo bem? Até mais, gente. Professora. Oi. Só um minutinho. O João Pedro, ele acabou mandando no meu privado que a atividade que é referente à aula que você postou dia 17/4, com prazo até dia 20, ela não foi alterada para ter prazo para dia 11 agora. Tá, eu altero, fica frio. Fechou? Deve Beleza, ter passado então. batido. A do dia 17? Isso. Tá. Hoje não tem atividade, tá? Para fazer, porque vai ser repostar os 3 questionários a título de formativa. Tudo bem? Até mais, gente. Brigadão, viu?